Olá, aqui é o professor Bruno Leal, estamos ao vivo no Leal Concursos com o segundo vídeo de revisão para a ESA sobre concordância verbal. Pause o vídeo, tente fazer sozinho uma questãozinha interessante da ESA sobre o verbo haver, clássica questão sobre o verbo haver, que cai bastante em todo e qualquer concurso, seja ele civil ou militar, não importando banca, grau de dificuldade, aquela coisa toda. O verbo haver é quase que questão certa em prova. Vamos lá, daqui a pouco você vê a resposta. Essa questão é relativamente fácil, né? Letra C. No futuro haverá naves espaciais viajando para estrelas. O haver, no sentido de existir, não tem sujeito e fica no singular. Repare na letra A, o hão de existir soa mal, é estranho, mas está certo, beleza? O existir é o verbo principal, o sujeito dele é a palavra sonhos, ok? Sonhos é o sujeito, está no plural, portanto, o auxiliar do verbo existir concorda com o sujeito normalmente, hão de existir sonhos nas estações de trem, correto, perfeito, tá? Se você trocar o existir pelo haver, aí vira há de haver, como na letra B, tá? Há de haver vida em planetas distantes, tá? Repare a letra D que está correta, não houve dúvidas, não existiram dúvidas, o haver no singular. Hão de partir aqui também é estranho, também soa mal, mas está correto. Por quê? Porque o haver ele é auxiliar do verbo partir, né? Concordando com o sujeito viajantes. Os viajantes hão de partir sem comer sonhos. Tá legal? Beleza? Espero que você tenha entendido, caso não tenha acertado. Mais uma questãozinha. Mais uma questão da ESA. Das frases a seguir, a única inteiramente de acordo com as regras de concordância verbal é... Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá. A questão é sobre concordância verbal. Show! Se a concordância é verbal, você vai imediatamente procurar o verbo. E quando nós falamos em concordância verbal, o verbo concorda com quem? Ou com o quê? Com o seu sujeito. Então, por exemplo, aqui, ó, possuem é o verbo. Achei o verbo? Achei. Show. Agora você vai tentar descobrir o sujeito dele. O que é que possui? O quê? A rede de coleta e de tratamento de esgoto. Parece que é um sujeito composto, mas não é. É um sujeito simples, só tem um núcleo. Por isso, a rede possui. A rede possui. Tranquilo? Beleza? A rede possui. B de bola. Na sala de aula existiam inúmeros quadros. Não, 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 1000 vezes não. Havia, certo? Havia, haver no sentido de existir, não tem sujeito e fica no singular. Vamos ver a letra E, por exemplo, ó, verbo chegou. Verbo chegou. Aí você pergunta, quem é que chegou muito cedo ao local do acidente? O técnico e o presidente. Agora sim é um sujeito que
se é um sujeito composto, e esse sujeito composto está vindo antes do verbo, não cabe, portanto, a chamada concordância atrativa, né? Ela só cabe se o verbo vier primeiro, se o verbo vier antes do sujeito composto, né? Então aqui, o correto seria chegaram. O técnico e o presidente chegaram. Letra D de dado. Podem trazer sérias consequências ao planeta a falta de cuidados com o ambiente. Aqui é uma locuçãozinha verbal, podem trazer, são dois verbos que funcionam na prática como se fossem um só. Tranquilo? Show! O que é que pode trazer sérias consequências ao planeta? A falta de cuidados com o ambiente. Núcleo de sujeito é a palavra falta. A falta de cuidados pode trazer sérias consequências ao planeta. Show de bola? Tranquilo? Beleza? O gabarito é a letra C de casa. Ocorreram, naquele mesmo ano, acontecimentos extraordinários. O que é que ocorreu naquele mesmo ano? Acontecimentos. Acontecimentos ocorreram. O núcleo do sujeito é a palavra acontecimentos. Então essa aqui está certa. Show de bola? Beleza? Então não é difícil, gente. Se você tiver calma, tranquilidade, a questão é de concordância verbal. Ou seja, vai no verbo. Vai lá no verbo, acha o sujeito dele, pergunta para o verbo o que é que ou quem é que, acha o sujeito e verifique se o sujeito é um termo no singular ou no plural. Dependendo, o verbo vai ao singular ou ao plural, consequentemente. Show de bola? Tranquilo? Mais uma questãozinha, então, para vocês. Estou ficando rouco. Mais uma questão para vocês, da EA 2009. Não é difícil, leia com calma, com atenção, tente achar os sujeitos dos verbos, antes de mais nada. Tenho certeza de que você vai acertar. Vamos lá, o gabarito é a letra C. Verbo causar, né? O que é que causa polêmica? A criação de leis rígidas. A criação de leis rígidas para o controle de natalidade. Então, o sujeito aqui é simples, correto? Deveríamos ter causa. A criação causa, certo? Então, o gabarito é a letra C. Porém, eu gostaria de comentar principalmente a letra A. A letra A soa esquisito, soa mal, né? Fomos nós quem contratou. Quando você tiver, preste atenção que se cai em prova, quando você tiver o pronome quem, há duas possibilidades de concordância. A primeira, a concordância lógica, gramatical, digamos assim. Fomos nós quem contratamos. Concordância igualmente correta. Vamos dizer assim, entre aspas, lógica. Agora, pode também ser fomos nós quem contratou. Tá? O verbo pode ficar na terceira pessoa do singular. Tá? Então, a primeira está certa. Preste atenção. Fui eu quem contratou. Foste tu quem contratou.
foi ele quem contratou, fomos nós quem contratou, e assim por diante. Agora, se em vez do quem fosse o que, a única concordância possível é a lógica, tá? Por exemplo, fomos nós que contratamos. Única correta. Fui eu que contratei, foste tu que contrataste, foi ele que contratou, fomos nós que contratamos e assim por diante. Com o quem, o verbo pode ficar sempre na terceira pessoa do singular. Com o que, só a concordância, digamos assim, lógica, né, com o pronome que o antecede. Show de bola? Isso é perigoso, isso cai em prova, hein? Se não tivesse a letra C bem, né, flagrante que está errada, muita gente marcaria a letra A. Correto? Show de bola. Aqui só um outro comentário. Nós temos na letra D de dado, quem assiste, assiste no sentido de ver, né, a algo. Então esse C é índice de indeterminação do sujeito. O sujeito aqui é indeterminado e o verbo fica no singular, tá? Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Quem acredita, acredita em alguma coisa. O em foi omitido. O Bechara, por exemplo, ele abona tal omissão, ele não considera um erro omitir a preposição quando o objeto indireto for uma oração, tá? Acredita-se em que algumas tribos primitivas, enfim. Então, em geral, esse em na linguagem oral é suprimido mesmo, e o Bechara, dentre outros gramáticos, aceita, né, tal omissão. Alguns não, alguns ainda torcem o nariz para essa omissão. Tá legal? Então, num documento formal, numa redação, não omita. Acredita-se em que, tá? Igual aqui, assiste-se a alguma coisa, a casos. Tá bom? Beleza? Show de bola. Mais uma questão da EA. A concordância verbal está incorreta em... Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Daqui a pouco você vê a resposta. Gabarito, letra C. O verbo ser indicando horas, ele vai concordar com o numeral. Eram 2h20 da madrugada. Nesse contexto, o verbo ser não tem sujeito, ele é impessoal, e é o único verbo impessoal que pode ir ao plural, que é o caso aí, tá? Porque o verbo ser, ele pode concordar com o seu predicativo em vez do sujeito, tá? Você sabe disso. Na letra A, quem é que chegou? O pai e a noiva, um sujeito composto, tá? Sujeito composto, que está após o verbo. Aqui houve a preferência pela concordância lógica, gramatical, com o verbo no plural, mas poderíamos ter também escrito, finalmente chegou o pai e a noiva. Também é considerado correto, é a chamada concordância atrativa, tá? Chegou o pai e a noiva. Alguns de nós recebemos bons prêmios, está certo. Poderia ser também receberam, tá? Há uma pequena diferença de sentido. Quando você diz alguns de nós receberam, então você não recebeu o prêmio. Agora, alguns de nós recebemos, você é um dos que recebeu o prêmio. Tranquilo?
Na letra D, o verbo chutar, ele é transitivo direto. Quem chuta, chuta alguma coisa. Então, esse C é partícula apassivadora. No Congresso, ministro e senador eram chutados, né? Voz passiva. E, novamente, aqui um sujeito composto. Novamente, a concordância lógica, gramatical foi preferida em vez da concordância atrativa. Poderíamos ter escrito chutava-se ministro e senador, é a tal da concordância atrativa. Tá? Sempre lembrando que a concordância atrativa só pode ocorrer se o sujeito composto vier após o verbo. Se ele vier antes do verbo, somos obrigados a concordar normalmente o verbo no plural. Tranquilo? Show de bola? Beleza? No próximo vídeo traremos mais questões da ES e da EAR para vocês sobre concordância verbal. Leal Concursos, incomparável.